Estamos nessa jornada playlist, as músicas que nos tocam. Nós estamos parando para lembrar músicas das nossas décadas, das décadas dos nossos pais, das músicas que nós ouvimos nas formaturas, casamentos, algumas das nossas playlists no carro, ou então em outros lugares, mas músicas de alguma forma fazem parte da nossa história e nos ajudam a entender quem nós somos hoje, quem nós nos tornamos. Nós somos quem nós somos pelas músicas que nos tocaram, das músicas que nos fizeram chegar até aqui. No primeiro domingo nós lembramos sobre isso. Deus tocou uma música de amor por nós, e é essa música de amor, tocada na cruz, que nos define quem nós somos. Semana passada nós lembramos que as músicas nos descrevem. Nós estamos olhando para Davi e pensando nas experiências desse grande músico. Lembramos também como as músicas descrevem quem nós somos e como elas nos trazem até aqui. E nós lembramos isso, a cruz nos descreve. Nós somos descritos pelos resultados, descritos pelo passado, nós somos descritos pelas pessoas, mas a cruz nos descreve. Ela nos descreve como pecadores, e a cruz nos descreve como pecadores perdoados. E hoje nós queremos olhar aí para a terceira década. Nós já iniciamos a década de 70, primeiro domingo, nós vimos a década de 80, e hoje o passeio talvez da década mais querida aqui de muitos, a década de 90. E nós queremos olhar para a década de 90 e fazer essa pergunta sobre as músicas que nos confrontam. Claro que toda vez que a gente para fazer uma playlist e seleção, isso aqui é muito complicado, porque assim, que filtro que nós vamos usar? Nós temos muita música na década de 90. Hoje nós queremos olhar para algumas delas e músicas que nos confrontam. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o exercício com o pessoal que me ajudou a montar aqui a playlist, uma das músicas que apareceu foi a música do Extreme, More Than Words, né? Mas ela não vai entrar aqui hoje. Sandy Júnior não vai entrar aqui hoje, tá? Então assim, outras, nós estamos olhando para algumas músicas que nos confrontam. Queria lembrar com você que também tem músicas que nos afrontam. Talvez você tenha essa experiência, algumas músicas não apenas no sentido aqui cultural, mas hoje, vira e mexe, nós nos lembramos com músicas que afrontam o nosso senso de vida, a nossa moralidade, confrontam a nossa cultura, e a música que nos confronta. E eu queria pegar um gancho nisso, lembrar que afronta e confronto são coisas diferentes. Quando nós falamos daquilo que nos afronta, nós estamos falando daquilo que é dado na cara, é agressivo. Ser afrontado é você receber na cara. Afrontar alguém é esse gesto, essa comunicação, ou esse processo agressivo contra alguém, é esse dar na cara de alguém, afrontar alguém. Quando nós falamos de confronto, nós estamos falando de um processo não tanto agressivo, mas reflexivo, quando você coloca diante da cara de alguém. Revelar alguém, é colocar face a face, é colocar diante da cara de alguém. E há uma grande diferença em ser afrontado e de ser confrontado. Como nós reagimos quando nós somos confrontados? Eu e você, nós vamos reagir diante do confronto negando, nós vamos reagir diante do confronto justificando, nós vamos reagir diante do confronto transferindo para outras pessoas, nós vamos reagir diante do confronto nos erguendo, nós vamos reagir diante do confronto nos prostrando. Muito da nossa bagagem emocional, da nossa bagagem familiar, da nossa formação vai nos ajudar nisso. Alguns de nós se prostram, se perdem quando são confrontados. Outros permitem e fazem do confronto uma oportunidade de transformação, mas nós reagimos de modos diferentes quando somos confrontados. As músicas nos confrontam, a realidade nos confronta, a morte nos confronta, a dor nos confronta, as pessoas nos confrontam, os resultados nos confrontam. Nós somos confrontados a todo momento. O espelho nos confronta, nós somos confrontados, eu e você somos confrontados. E como nós estamos olhando para Davi, eu queria olhar para uma experiência em que Davi foi confrontado. No registro que nós temos no segundo livro de Samuel, capítulo 12,
na verdade, o final do 11, início do 12, vai dizer assim: quando a esposa de Urias soube que o marido estava morto, vamos lembrar aqui, essa aqui é Betseba, e que Davi a tomou como mulher e a engravidou, e ele vai matar o seu marido para tentar encobrir o seu adultério, chorou por ele. Depois de passado o luto, Davi mandou chamá-la para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu à luz um filho. Mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi, por isso enviou Natã, o profeta, que contou essa história ao rei. Então ele se aproxima, e o profeta tem essa liberdade de entrar ali e vai conversar com o rei e vai contar uma história para o rei. Ok, vamos tomar um café, senta aqui. E ele começa a contar uma história para Davi. Havia 2 homens numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois, o pobre apenas uma cordeirinha que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante apareceu na casa do rico. Ele era muito avarento e, não querendo matar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Davi ficou furioso. Isso me dá um tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. O homem ficou nervoso. Você imagina então esse general, esse homem de guerra, ficando furioso, e vai dizer a Natã: assim como vive o Eterno, põe Deus no meio ainda, o homem que fez isso tem de morrer, e deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha, por causa do seu crime e da sua avareza. Natã respondeu: você é esse homem. Você é esse homem. Tu és esse homem. E o Eterno, Deus de Israel, manda dizer para você, Davi: eu ungi você rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu dei a você casa e filha do seu senhor e outras mulheres que podia ter em seus braços. Eu dei Israel e Judá a você. E como se não bastasse, daria a você muito mais. Então, por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias, o hitita, e tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos amonitas. Para quem não conhece a história aqui, ele não consegue fazer o homem voltar para casa e transar com essa mulher, para encobrir que o filho não era de Davi, e ele manda pôr na frente de batalha, para ele morrer na frente de batalha. Agora que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher, sua família irá conviver sempre com morte e assassinato. Se você pegar a história da vida aqui para frente, você vai ver essa marca na história familiar dele: morte e assassinato, inclusive entre irmão matando irmão. E é o Eterno que está dizendo: a desgraça virá da sua família. Tomarei suas mulheres à sua vista e as entregarei a seu amigo, e ele se deitará com ela publicamente. Isso vai acontecer, isso depois. Um dos seus filhos vai fazer uma revolução aqui, vai tirar o trono dele e vai tomar todas as suas concubinas em praça pública. Vai ter relações com elas em praça pública, como afronta a ele. Você cometeu esse ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. Davi confessou a Natã: de fato, pequei contra o Eterno. Natã declarou: é verdade, mas essa não é a palavra final. Essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você. Você não morrerá, mas por ter ofendido o Eterno, seu filho morrerá. Se nós seguíssemos a história, esse filho de Davi com Betseba vai morrer. Depois ela tem um segundo filho, que é o rei Salomão.
E é interessante o processo que acontece da morte desse menino, porque ele vai chorar, vai jejuar, vai prantear diante de Deus, o sofrimento desse menino. E quando chega a notícia da morte dele, os seus auxiliares estão com medo de dar a notícia a ele. Ele percebe e pergunta: menino morreu? E daí, então ele se levanta, se lava, e eles ficam em dúvida: mas o que aconteceu, rei? Ele falou: a gente estava com medo de dar a notícia a você. Ele falou assim: enquanto ele estava vivo, eu jejuei e busquei a misericórdia de Deus. Agora que ele está morto, não há o que fazer. Eu posso ir ao encontro dele, ou seja, eu ainda posso morrer, quando morrer vou me encontrar com ele, mas não tem como ele voltar. E vou retomar a minha vida. O que eu quero olhar com esse texto com você e refletir sobre como nós lidamos com as afrontas. O texto vai dizer que o Eterno não se agradou do comportamento de Davi. Ele não se agrada do adultério e ele não se agrada então do assassinato. Deus confronta a realidade de Davi através do profeta. O profeta conta uma história e até aí não cai a ficha de Davi. Onde que o Davi é confrontado? A história faz ele pensar moralmente, faz ele pensar genericamente, mas o confronto não é algo que nós olhamos no geral. O confronto é um processo que acontece quando está diante da nossa cara. A história abriu um leque, um ângulo aqui moral para Davi. Ele fica furioso diante disso. Onde há o confronto? Quando Natã afirma para ele: você é esse homem. Aqui é o confronto. Aqui Natã pega isso que mexeu com a moralidade de Davi e traz para a cara dele. A gente fala dos outros, fala da família dos outros, fala dos filhos dos outros, do casamento dos outros, dos erros dos outros. Os confrontos acontecem quando isso vem para a nossa cara. Quando isso vem diante de nós. Quando a dor, a morte, a tristeza, as pessoas, as situações dizem para nós: você é esse homem, você é essa mulher, você é esse pai, esse é o seu casamento, essa é a sua história. Nós somos confrontados. Nós somos confrontados. Como é que Davi reagiu ao confronto? Ele não foge. Ele não justifica. Ele se arrepende. E ao se arrepender, ele reconhece: de fato, eu sou esse homem. Arrepender-se aqui é reconhecer: eu sou esse homem, eu sou essa mulher, esse é o meu casamento, essa é a minha história, essas foram as minhas escolhas, esses são os meus erros, essa é a minha verdade, esse sou eu, essa sou eu, esse é o meu casamento, esses são os meus filhos, essas são as escolhas que eu fiz para a minha vida. Eu pequei contra o Eterno. Nós somos confrontados. E se nós formos olhar para a vida de Davi, Davi sai de uma situação de afronta. Se nós lembrarmos a experiência dele com Golias, Golias afrontou a Deus. E Davi, ele é movido por aquela afronta. Como que você pode deixar um homem desse, um filisteu desse, ficar afrontando o nosso Deus? Se lá atrás nós temos esse momento de glória que vai da afronta, agora nós vamos para um momento de confronto, não de glória, mas de humilhação, onde esse homem se vê diante de si mesmo. Ele não se vê diante de um gigante, mas ele se vê diante de si mesmo. Da afronta ao confronto. Como Deus age conosco? Nós temos olhado para a cruz e lembrado da cruz. Na cruz, Deus, ele tomou sobre si toda a afronta. O profeta Isaías vai nos lembrar isso em Isaías 53, que ele vai ser afrontado, ele vai ser humilhado. Se nós lembrarmos aqui, eu conversava semana com a minha amiga Mariana, vizinha, lembrando a Via Dolorosa, ali nós lembramos da afronta. Ele toma sobre si as nossas afrontas, para que ele possa nos confrontar.
A cruz nos lembra que Ele assumiu a afronta do nosso pecado para poder confrontar o nosso pecado e nos trazer mudança. Ele assume toda a afronta, não para nos agredir, mas para colocar diante de nós quem somos. E a cruz não apenas nos traz um confronto, a cruz nos traz a oportunidade de arrependimento. Na cruz nós podemos nos aproximar diante dele e dizer: eu pequei contra você. Eu sou essa pessoa, eu sou esse homem. Eu não sei como você tem reagido aos confrontos da vida, eu não sei como você tem reagido aos confrontos do seu coração, da sua história, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus erros, dos resultados da sua vida. Mas eu queria lembrar com você o que Davi escreve depois de ser confrontado. Eu queria olhar com você o Salmo 51. O Salmo 51, ele é fruto, a resposta de Davi ao confronto que ele vive. Se você observar nas Bíblias, elas vão trazer essa observação. Um salmo de Davi, depois que ele foi confrontado por Natã. Deus generoso e amor, eu preciso da sua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal e meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que eu ofendi e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade e tem todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Eu andei desgarrado de ti muito tempo e estava no erro já antes de nascer. E o que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim. Então, e concebe em mim uma nova vida, nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim. Conserta os meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Por favor, não fiques procurando as manchas. Cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis. Não me jogues fora com o lixo e nem me deixes soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teu caminho aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação. E cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e eu me abrirei para os teus louvores. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável, nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro Deus de verdade. Coração quebrantado e disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Transforma Sião num lugar de recreio e repara os muros de Jerusalém. Então terás de nós adoração verdadeira, atos humildes e grandiosos de adoração. Quando eu leio o Salmo 51, eu faço desse salmo também a minha oração. Porque a cruz não é um convite para nós justificarmos os nossos pecados diante de Deus. A cruz é que justifica os nossos pecados. A cruz não é um confronto de Deus para que a gente explique para Deus os nossos erros. A cruz é Deus nos lembrando que o amor dele não exige explicação. Quando nós somos confrontados por nossa vida, por nossa história, por nossa dor, por tudo que está à nossa volta, e nós olhamos para a cruz, nós não vemos um Deus que afronta, que joga na cara, como nós fazemos com muitas pessoas.
A gente se perde em casa, a gente se perde nas relações. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade e eu uso da minha ironia para afrontar, para machucar, para bater na cara, especialmente da Áquila que está do meu lado. E quando eu vejo, eu não ajudei a Áquila no processo de mudança, porque a afronta, ela machuca, agride e não transforma. O confronto nos transforma. Um confronto amoroso, que é o confronto da cruz desse Deus que decidiu nos aceitar, nos perdoar, sem encobrir, sem passar a mão, sem colocar um pano quente em cima. Ele nos confronta a realidade. E sobre esta realidade ele nos lembra que há uma mudança. Natan vai dizer para Davi: esta não é a palavra final. Há uma palavra final. Eu perdoo você. A cruz não é apenas o confronto do nosso pecado, quando nós nos vemos, reconhecemos quem somos. A cruz é Deus lembrando para mim e para você, a palavra final é que eu perdoo você. A palavra final é que eu perdoo você. A última linha dessa música é eu perdoo você. A última linha dessa música de Deus para mim e para você, eu perdoo você. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Nós somos cercados por afrontas. Muitos de nós temos marcas em nós e no nosso coração e da nossa história de como fomos afrontados. Muitos de nós têm um coração grato a Deus porque tivemos oportunidades, pessoas que nos confrontaram e nos ajudaram a mudar, a acordar, fazer escolhas, mudar de rumo. Muitos de nós estamos aqui nesta manhã com gratidão em nosso coração por oportunidades de confronto que nos trouxeram arrependimento, nos disseram quem éramos, nos lembrou a nossa história, a nossa realidade. Nós te pedimos perdão, ó Deus, pelas muitas maneiras que nós fugimos dos confrontos. Quando nós respondemos ao confronto afrontando, quando nós fugimos aos confrontos mentindo, nos enganando, tentando achar justificativas, transferir responsabilidades. Obrigado por ser esse Deus que se aproxima de nós e nos lembra a história da cruz. Obrigado por ser esse Deus que nos diz amorosamente: você é essa pessoa. Obrigado por ser esse Deus que tem uma palavra final, de que você nos perdoa. Gera em nós arrependimento, Senhor. Isso só pode acontecer de dentro para fora. Que esses arrependimentos mudem nosso casamento, que esses arrependimentos mudem o modo como nós lidamos com nossos pais, lidamos com nossos filhos. Que esse arrependimento genuíno, que gera mudança, transformação, mude o modo como nós lidamos com a vida, com a dor, com a realidade, com o passado, com os resultados. Nos confronta e nos muda, ó Deus. Obrigado por ser esse Deus amoroso. Obrigado por ser esse Deus que tem essa palavra final maravilhosa para nós. Obrigado porque a cruz continua nos lembrando: você nos perdoa, e essa é a palavra final. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido para nos oferecer perdão. Obrigado por ter carregado as nossas afrontas sobre Ti, para nos trazer libertação.
por isso é em teu nome que nós humildemente oramos.